Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4. Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. No decorrer desta lição, nós vamos ser lembrados que a vinda de Jesus será de forma repentina. Também nós vamos explicar que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de Jesus, a volta de Jesus, para levar a sua igreja desta terra. Também nós vamos compreender que o mundo em que nós estamos vivendo está corrompido pelo pecado. No final desta lição, nós vamos fazer um paralelo entre os dias de Ló e os dias dos quais nós estamos vivendo. Fique conosco em mais uma Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020 e nesse trimestre nós estamos estudando o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Essa lição ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no ano de 2020, no primeiro trimestre de 2020. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você ainda não é subscrito no meu canal, subscreva no nosso canal, visite o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical. No site você tem também uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição, as canções que são indicadas para serem cantadas do tema de cada lição, também você encontra lá no site, tanto a música quanto a letra. Também esses slides que aparecem e que aparecerão durante esta aula na sua tela, você pode também baixar gratuitamente. Seja bem-vindo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando hoje a lição de número 4. Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Essa lição vai nos alertar, vai nos lembrar que nós precisamos estar sempre alertas, mas não só alertas, também vigilantes, porque Jesus breve volta para levar a sua igreja amada. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 17, versículos 24 a 30. O texto áureo da nossa lição: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas capítulo 17, versículo 24. A verdade prática da nossa lição: a volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. Então, se você precisa arrepender-se dos seus pecados para estar preparado para este glorioso dia, faça-o enquanto você tem tempo, enquanto Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, de se converter, de voltar-se para o Senhor. Faça-o imediatamente, porque Jesus volta a qualquer momento.
Na introdução da nossa lição, nós vamos estudar que Jesus nos alertou, não só uma vez, mas várias vezes. Jesus nos alertou que viria de repente para tirar a sua igreja da terra. Nós não sabemos a data, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O que nós temos a certeza é que Jesus volta a qualquer momento. Ele pode voltar agora, neste momento. Ele pode voltar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a anos. Nós não sabemos, mas temos a certeza que ele volta, pois as promessas, os sinais, tudo o que ele falou se cumpre a cada dia. E Jesus vem buscar a sua igreja. Você é igreja de Jesus? Se você ainda não é igreja de Jesus, você precisa ser igreja, para que nesse dia você possa subir para o céu com o Senhor e estar para sempre com Ele. Mas o que acontece é que muitos crentes estão descuidados do arrebatamento da igreja, estão desatenciosos, não estão vigilantes quanto ao arrebatamento da igreja que acontecerá a qualquer momento. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus disse: "Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." O primeiro ponto da nossa lição diz que a vinda de Jesus será repentina, como relâmpago. O relâmpago, ele é de repente, ele aparece e nós nem percebemos, mas ele é repentino. E Jesus nos alertou sobre os falsos cristos. Então são muitos falsos cristos nos últimos dias em que nós estamos vivendo. Trouxemos aqui alguns. Por exemplo, na Rússia surgiu em 1992 o Vissarion. Ele dizia que ele era o Cristo no visual do Messias. Quem não se lembra do Henri Cristo? Em 1982, ele ajuntou milhares de seguidores e até hoje ele cumpre as suas agendas dizendo que ele é o Cristo. Também nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1954, o Ernest, juntamente com a sua esposa Norma, ele propagou que na vida passada ele foi Jesus. O Jim Jones, na Guiana, em 1978, abriu um templo para curar as pessoas e dizia ele ser ele o Cristo encarnado. Também em Santa Fé, nos Estados Unidos, por volta do ano 1960, surgiu um senhor dizendo que o Espírito de Jesus tinha voltado à terra e estava em seu corpo. Em Lucas capítulo 17, versículo 23, Jesus disse: "E dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vades, nem os sigais." Diante dessa advertência de Cristo, devemos orar e vigiar para não ficarmos no arrebatamento da igreja, porque muitos aparecerão dizendo: "Ei-lo aqui", ou "Ei-lo ali", ou seja, Jesus está aqui, ou não, Jesus está ali. Mas Jesus está nos alertando que nós não devemos segui-lo, mas precisamos estarmos alertas, vigilantes, para não sermos enganados pelos anticristos e nem pelos falsos profetas.
Marcos 13:22, Jesus disse: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. São os lobos em peles de ovelhas que aparecem no seio da igreja, pregando falsas doutrinas, pregando seus pensamentos, pregando as suas ideias e levando muitas pessoas incautas, muitas pessoas que são enganadas, muitas pessoas que não leem a Bíblia, que não vai para a escola dominical, que não estão nos cultos de ensino, que não oram, que não estão vigilantes quanto à volta de Cristo, acabam sendo enganadas pelos falsos cristos e pelos falsos profetas. Precisamos discernir tudo o que vemos, ouvimos e lemos, para não sermos enganados pelos pregadores, escritores e expositores de um pseudo-evangelho. Então devemos ter este cuidado também, sempre estar vigilante em tudo aquilo que nós estamos vendo, em tudo aquilo que nós estamos lendo, em tudo aquilo que nós estamos ouvindo, para não sermos enganados. Temos que, nos nossos dias, filtrar todas essas coisas, se são de Deus, se nos edificam, se nos ajudam na jornada espiritual ou se não, para não sermos enganados, para não ficarmos no arrebatamento da igreja. No item de número 2, Mateus capítulo 24, versículo 43, Jesus disse: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar, não deixaria roubar a sua casa. Nós devemos colocar a nossa casa em segurança, porque nós não sabemos a que hora pode vir o ladrão. Por isso nós sempre colocamos a nossa casa em segurança, com alarmes, às vezes há pessoas que até pagam guardas para guardar a sua casa, enfim, tantas outras coisas que deixam a sua casa em segurança. Assim também nós devemos guardar a nossa vida espiritual. Assim como protegemos a nossa morada, precisamos também proteger a nossa vida espiritual contra os ataques dos inimigos. Como nós, então, guardamos a nossa vida espiritual? Estudando e obedecendo a palavra de Deus, orando, santificando a nossa vida com oração e jejum, vivendo em comunhão com a Igreja de Cristo, são armas de segurança para a nossa vida espiritual. Devemos fazer esse tipo de segurança para não ficarmos no arrebatamento da igreja, que acontece a qualquer momento de uma forma repentina. Então, a síntese do tópico 1, a vinda de Jesus será repentina. Ele virá como um relâmpago, a hora em que ninguém espera. Jesus volta para levar a sua igreja amada. O segundo ponto da nossa lição: como foi nos dias de Noé. Então você que conhece a Bíblia Sagrada, já leu a história de Noé, já sabe a história de Noé. No tempo de Noé, eles comiam e bebiam. Lucas 17, 27 diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Bom,
comer para alimentar o corpo é necessário. Quando, porém, se come por gula, aí peca-se. Por quê? Porque a gula é um desejo da carne, é um desejo carnal. Veja que o apetite desordenado é desejo da carne, e os desejos carnais afastam, levam as pessoas a se distanciarem de Deus, priorizando aqui, neste caso, a comida. Eva, ela foi tentada a comer o fruto proibido e se distanciou de Deus. Será que Eva estava com fome? Ou ela comeu o fruto proibido porque tinha o desejo, a ganância de ser como Deus? Essa história está em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, em paralelo com 1 de João 2,16, você poderá entender melhor este assunto. Jesus virá assim como veio o dilúvio nos tempos de Noé. No tempo de Noé, todos estavam avisados por Noé que o dilúvio viria. Só que eles foram surpreendidos. Eles não estavam desavisados. Eles foram surpreendidos com o dilúvio, porque eles achavam que não aconteceria. O povo não creu. O povo zombava de Noé. Eles estavam desatenciosos, realizavam suas atividades normais, e então veio o dilúvio e surpreendeu todas as pessoas. Em Mateus 24, versículo 39, Jesus disse: "E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Nós estamos anunciando a salvação em Cristo Jesus, convidando as pessoas para fazer parte desta graça, para vir a Jesus Cristo. Porém, quando Jesus vir para levar a sua igreja, todas as pessoas que não fizer parte da igreja, que não for igreja de Jesus Cristo, não subirá, serão pegos de surpresa. Mas aqueles que estiverem alertas, aqueles que estiverem vigilantes quanto a este dia, subirão para o céu e estarão para sempre com o Senhor. Casar e formar família é projeto de Deus para o ser humano, porque naqueles dias eles também casavam-se e davam-se em casamento. Casar e formar família é projeto de Deus para o ser humano. Gênesis 2:24, Deus fez o casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus, ele também se agrada do bem-estar familiar. Ele se agrada da família, que é o projeto dele. Ele se agrada em ver a família bem. Porém, muitos cônjuges se apegam tanto um ao outro quanto também aos filhos, e se esquecem da igreja, se esquecem da Bíblia, se esquecem de orar, se esquecem de consagrar a sua vida, e também vão esquecer, é claro, que Jesus volta a qualquer momento para levar a sua igreja. Então, serão também pegos de surpresa, porque acha que deve-se idolatrar a família. A família, ela é uma instituição de Deus. A família não é Deus. A família é uma instituição de Deus. Nós devemos ensinar a família, levar a família para a igreja, ensinar a família o caminho do Senhor, mas nós não devemos idolatrar a família.
E assim nós devemos adorar a Deus, priorizar sempre ao Senhor nosso Deus. O pastor Antônio Gilberto nos esclarece melhor este versículo quando ele escreveu uma matéria. E ele disse assim, que a expressão casavam e davam-se em casamento quer dizer literalmente casar e descasar-se seguidamente, ou seja, casa e descasa, depois casa, descasa de novo, casa novamente, descasa outra vez. Então perceba que ele diz que não há qualquer menção a Deus nessa passagem. O homem preocupa-se apenas consigo mesmo. Ele sempre se preocupa em ser o primeiro. É o homocentrismo, o hedonismo que fala do prazer, o humanismo que diz que o homem é supremo, que o ser humano é supremo, o existencialismo que nega a natureza humana, o secularismo. Então, todas essas coisas acontecem porque o homem quer estar sempre acima de Deus, quer ser sempre o centro. Deus não se agrada do nosso apego ao que está à nossa volta, porque tudo é temporário. Desde a nossa família de sangue até o nosso trabalho, tudo passa. A nossa família de sangue é também temporária, ela se acaba. A única que se conserva é a família de Deus, é a família de Jesus, é a igreja, essa é eternamente, mas a família de sangue se acaba. 1 Coríntios 7,31 diz assim, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então tudo neste mundo passa. Não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Devemos sim adorar a Deus e apegar-se às coisas eternas, porque as coisas terrenas se acabam por aqui mesmo e ninguém vai levar nada daqui. Nada se levará daqui. Por isso o homem deve se preocupar com a sua vida espiritual, deve se preocupar com a sua alma e fazer rapidamente um concerto com Deus, recebendo Jesus na sua vida e se preparar para esse grande dia, quando o Senhor voltará para levar a sua igreja. Então, no tópico de número 2, como nos dias de Noé, as pessoas não estavam apercebidas, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas serão pegas desapercebidas, desatentas, sem estar alertas, e Jesus então levará a sua igreja que está preparada. O terceiro ponto da nossa lição fala da corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida e violenta. Assim como a violência corrompia a terra também nos dias de Noé, também nos dias de hoje, a terra está sendo corrompida pela violência. O índice de homicídios anual, conforme o estudo de pesquisa das Nações Unidas, ocorridos por região em 2012, marcaram 135 mil pessoas que sofreram homicídios, que foram assassinadas na África no ano de 2012, 157 mil na América, 122 mil na Ásia, 22 mil pessoas na Europa, 1.100 na Oceania, o total de 437 mil pessoas foram assassinadas
em 2012. Os órgãos de pesquisas confirmam que 10% dos homicídios acontecem no Brasil. A cada ano, 50 mil pessoas morrem assassinadas, 45 mil morrem por acidentes de trânsito. Isto é sinal da vinda de Jesus. A violência que acontecia nos tempos antediluvianos, antes do dilúvio dos dias de Noé, também acontece violência nos dias de hoje. E nós devemos estar atentos a essas coisas. Diante desses dados alarmantes de violência e corrupção moral, a igreja precisa perseverar em oração pelas nações, levando a mensagem da salvação de todas as formas possíveis, anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, dando testemunho de Jesus, orando e pregando em todos os lugares, em todos os locais, sempre falando do amor de Deus, para que almas sejam salvas, para que vidas sejam libertas do pecado e sejam salvas, estejam na igreja também, para adorar a Deus conosco, para louvar o nome do Senhor juntamente conosco. O juízo de Deus sobre a corrupção geral é o item de número 2. Deus destruiu a humanidade corrupta porque eles viviam pecando, vivendo uma vida de pecado. Eles viveram antes do dilúvio, preservando a vida de Noé e sua família, ou seja, Deus preservou a vida de Noé diante de uma humanidade corrupta e em pecado. Por sua grande misericórdia, Deus abençoou a Noé e abençoou a sua família, porque eles creram em Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." O versículo 7 diz: "E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu." Tanto os ímpios quanto os crentes que não oram, que não vigiam, serão pegos de surpresa na volta de Cristo e sofrerão o juízo de Deus. Eles sabem, são avisados, mas não procuram se preparar, não vão estar preparados porque não oram, porque não vigiam, porque não se consagram ao Senhor para viver uma vida de santificação, aguardando a volta de Jesus. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. A síntese do tópico 3: toda a terra encontra-se corrompida pelo pecado. Assim como nos dias de Noé, a terra também está corrompida hoje por causa do pecado. Os Noés estão pregando a palavra. A igreja está anunciando Jesus, dizendo que Jesus vem, dizendo que Jesus breve vem, está avisando o mundo, está anunciando o Senhor, e breve ele virá. As pessoas estão sendo avisadas para que se preparem, porque Jesus vem a qualquer momento.
quando Jesus voltar para levar a igreja, a sua igreja amada, as pessoas que não estiverem preparadas ficarão e sofrerão a pena, sofrerão o castigo da grande tribulação. O quarto ponto da nossa lição: como foi nos dias de Ló. Falamos agora há pouco como foi nos dias de Noé. Agora, como foi nos dias de Ló? Foram dias também de intensa corrupção. Nos dias de Ló, também eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas capítulo 17 e o versículo 28. Ló era um homem justo. Ele morava em Sodoma. Sodoma tinha a homossexualidade como uma prática comum. Por esta perversidade, Deus quis destruir a cidade e enviou lá 2 anjos para tirar o justo Ló e a sua família desta região e levá-los para um outro local. Sodoma foi destruída por causa da perversão sexual de seus moradores. A mulher de Ló, por desobedecer a ordem de Deus dada pelos anjos, vemos aqui que é preciso obedecer à voz de Deus. Todo aquele que não obedece à voz de Deus, onde nós ouvimos a voz de Deus? Na sua palavra. A mulher de Ló não obedeceu aos anjos, por isso ela ficou petrificada ao olhar para trás. Porque a mulher de Ló olhou para trás, com certeza doeu o seu coração ao perceber que o fogo estava destruindo todos os seus bens terrenos, estavam sendo destruídos pelo fogo. Ela olhou para trás e ficou petrificada. Ela não foi salva porque desobedeceu. Os homens também. Se não obedecemos o que diz o Senhor Jesus para nós, também não seremos salvos. O segundo item fala da corrupção mundial que existe. Assim como nos dias de Ló, nos dias de hoje, a corrupção moral banaliza o sexo a cada dia que se passa. A condenação bíblica da homossexualidade é muito clara e bastante forte. Deus disse que a homossexualidade, foi Deus que disse, não é o homem que está dizendo, está na palavra de Deus. Deus disse que a homossexualidade é uma abominação, o que significa que Deus aborrece, odeia e detesta completamente o comportamento homossexual. Deus não detesta o homem, Deus detesta o seu comportamento. Automaticamente, é claro que todos aqueles que têm esse comportamento, com certeza a ira de Deus está sobre a sua vida, conforme João capítulo 3, versículo 36. Mas Levítico 18 e 22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Levíticos 20 e versículo 13 disse: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10, ele disse: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, ou seja, aqueles que é homem e querem ser mulher, nem os sodomitas, que são a marca daqueles que estavam lá, que moravam em Sodoma.
Então os sodomitas, eles foram marcados por causa do seu comportamento, o seu comportamento que não agradava a Deus, o comportamento homossexual. Então nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. A Bíblia diz que este grupo, todo este grupo, não herdarão o reino de Deus. Na Bíblia, sodomia é um sinônimo para homossexualismo ou para a homossexualidade. Deus falou claramente nesse assunto quando ele disse: não haverá nenhuma prostituta das filhas de Israel, nenhum sodomita entre os filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17. A prostituta e o sodomita está nesta mesma categoria. O sodomita não era um habitante de Sodoma, nem um descendente de um habitante de Sodoma, mas um homem que tinha se dado à homossexualidade, o vício pervertido e antinatural pelo qual Sodoma era conhecida. Apocalipse 22:15 coloca tanto os sodomitas, que eram marcados pela homossexualidade, quanto as prostitutas em um grupo só. Apocalipse 22:15, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O diabo, ele está por trás de todas essas coisas. Quando ele foi expulso do céu porque quis sentar no trono de Deus, porque ele quis ser Deus, ele pecou e Deus o expulsou do céu. Chegando à terra, ele então traçou planos, projetos para perseguir tudo aquilo que Deus criou. Ele tornou-se um adversário de Deus, um inimigo de Deus, até porque ele não tem salvação. E quantos ele quiser levar para o inferno junto com ele, ele vai fazer por isso. Então, todos os projetos que Deus tem, os propósitos que Deus tem para com a família, o diabo quer destruir. Todo o modelo bíblico cristão, o diabo quer destruir. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Jesus disse: criou Deus o homem, homem e mulher os criou. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então Deus fez esse casamento, homem e mulher, para que ambos vivessem uma vida de propósito, uma vida que agradasse a Deus a vida toda. Não é um tempo, não é dando-se em casamento, casando, descasando, descasando e casando de novo. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina como nós conseguimos vencer todas essas perseguições de Satanás para a destruição da família. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, ficai sempre na proteção de Deus, obedecendo a Deus, sob a orientação de Deus, sob a obediência de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás quer tanto destruir a família, quer tanto acabar com a obra de Deus, que em 1995, em Pequim, foi criada
uma ideia por sociólogos na Conferência da ONU. E o que eles criaram? Eles criaram a ideologia de gênero. E o que é ideologia de gênero? Essa ideologia defende a ideia de que ao nascermos não possuímos gênero e que o sexo biológico não nos define como homem e mulher. A criança deve aprender isso na escola. Seus defensores argumentam que a criança deve aprender na escola, que ela não tem gênero, ou seja, que ela é neutra e que ela pode escolher o que vai ser, se vai ser menino ou se vai ser menina ou o outro gênero qualquer. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem está afrontando a Deus. Como que o homem está afrontando a Deus? Com essas ideias diabólicas, acaba afrontando a Deus. Assim como nos dias de Ló, o povo de Sodoma afrontaram a Deus com os seus pecados, afrontaram a Deus com aquela devassidão que vivia. Porém, o Senhor vem para tirar os justos, para tirar a igreja em meio a essas aflições. Quando a igreja não suportar mais as aflições nesta terra, as dificuldades, os problemas que estão sobre essa terra, Jesus Cristo virá para levar a sua igreja. Jesus virá para tirar os justos desta terra e está para sempre com o Senhor. Os rebeldes serão levados a juízo no final do milênio, no grande trono branco. Todos os ímpios, todos aqueles que afrontaram a Deus, todos aqueles que morreram em pecado sem receber Jesus Cristo na sua vida, no dia do grande trono branco, todos serão ressuscitados para receberem o justo castigo diante de Deus. Todos serão lançados no lago de fogo com o diabo, com o Satanás, com o inferno, com a besta, com o falso profeta, enfim, sofrerão o juízo de Deus. Mas Deus continua dando, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus continua dando uma oportunidade para o homem receber Jesus, para o homem ser salvo. Ainda há tempo, ainda há oportunidade para que o homem se reconcilie com Deus, para que o homem se volte a Deus e seja salvo pelo seu grande e imensurável amor. Mas faça isto rápido se você não tem Jesus. Faça ainda hoje se você não tem a Cristo. Faça um concerto com Deus se você está distanciado da igreja. Volte-se para o Senhor, porque ainda há tempo de você reconciliar-se, de você voltar-se para o Senhor, enquanto há tempo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe preciosamente a sua família. E até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula na Escola Bíblica Dominical.